Olá! Um ambiente de trabalho funcional e bonito ao mesmo tempo. No programa de hoje nós vamos falar de arquitetura corporativa. A gente também vai visitar uma fábrica de itens de mobiliário urbano e conhecer um pouco mais do trabalho de restauração de imóveis. Tem também os detalhes de um dos imóveis mais caros do estado e muito mais. Não saia daí porque o Imóvel Web TV está começando. O verão está aí e nessa época todo mundo gosta de curtir o calor ao ar livre, não é? Pois a gente foi conhecer uma empresa que fabrica itens de mobiliário urbano, artigos que deixam os parques e praças da nossa cidade ainda mais bonitos. Quando o assunto é mobiliário interno, opções não faltam. Mas em relação ao mobiliário externo, bancos, floreiras, bicicletários geralmente não recebem um olhar mais apurado dos arquitetos. Quer dizer, não recebiam, porque uma empresa daqui de Porto Alegre resolveu se especializar nesse nicho de mobília. O Bruno é um dos arquitetos que desenha e acompanha toda a confecção dessas mobílias que depois vão para as ruas. Bruno, vocês sentiam que havia de fato uma lacuna nesse mercado? Eu acho que sim, eu acho que é um mercado tão carente que a população às vezes nem se dá conta que esses mobiliários de rua podem ser legais, né? Ter um desenho diferenciado, não aquela mesmice que a gente está acostumado. E podem ser diferenciados mesmo. Deem só uma olhadinha nesse bicicletário aqui, que uniu também um banquinho com linhas retas e contemporâneas. Esses outros têm formatos geométricos e trazem cores a peças que geralmente são neutras. Tirar o máximo dos materiais em si, né? Os materiais que são a nossa inspiração. O concreto ele tem certas propriedades, o aço tem outras, a madeira tem outras, e a partir dele, do que nos possibilita e do que a tecnologia que a gente tem aqui desenvolvido, que os desenhos surgem, né? Então eles são bem embasados nisso, na tecnologia e no que o material possibilita. O mobiliário desse diferenciado já cria um conjunto, um contexto naquela região onde ele é colocado? Sim, sim. Inclusive nós temos linhas, né? Tu tem um modelo de banco, a gente tem um modelo de bicicletário que acompanha, um modelo de lixeira. Então tu cria todo um ambiente com uma integração assim que é bem interessante. A empresa de Lázari cria peças sob encomenda, mas também tem um mostruário próprio. As vendas são para o Brasil inteiro via internet. E os mobiliários vão parar em lugares públicos, como praças, mas também em colégios, hospitais e universidades. E a gente tem ideias também de expandir para outros mercados também, de playground, de coisa para criança, que também é bem carente o mercado assim, nesse tipo de equipamento. Essa lacuna que Bruno e seu pai viram que existia no mercado apenas comprova que a arquitetura é um campo vasto que apaixona os profissionais por sua diversidade. Projeta um mobiliário pequeno, tu já faz um protótipo, tu já pode usar ele. Em questão de um mês tu já consegue vivenciar e tem um retorno profissional assim bem legal. Já a arquitetura, tu tem que projetar, daí tem que ir para o engenheiro, daí tem que aprovar projeto, daí tem que construir durante 3 anos e só depois lá tu vai ter esse retorno como arquiteto assim, da tua obra construída. R$ 15 milhões. Esse é o valor de um dos imóveis mais caros à venda aqui no estado. Nós fomos conhecer essa casa que fica na região metropolitana de Porto Alegre e tem até uma marina particular. Veja só. A 10 minutos do centro de Porto Alegre, um condomínio de luxo abriga uma das casas mais caras à venda no estado. São 6 quartos, todos com suíte, 12 banheiros, 5 salas, uma cozinha, uma gourmeteria e uma adega para 300 garrafas.
Tudo isso em uma área de 1.200 metros quadrados, que vai ser entregue ao futuro morador com um projeto de interiores muito requintado. Eu acredito que a mistura do clássico e do contemporâneo é que dá esse tempero. Porque como ela é uma casa muito ampla, eu não poderia, por exemplo, usar um mobiliário minimalista, porque ele ia simplesmente sumir. Nada aqui dentro poderia ser pequeno mesmo, né? Deem só uma olhada no tamanho desse living todo em mármore. Até as portas da cristaleira são diferenciadas. O que eu posso destacar desses ambientes, a sala da lareira toda feita em marcenaria, com fórmica dourada e revestida com um vidro, que acomoda a parte da lareira. A sala de estar, que tem a TV, também com aquele móvel todo revestido com veludo verde, com acabamento em taxinhas, voltando à questão do vintage, de revestir, de vestir os móveis. Mas eu tenho esse contraponto que a parte de baixo é toda numa laca off-white, bem charmosa, que vem para amenizar toda essa questão. Mas a menina dos olhos da casa é essa suíte do casal, que tem 110 metros quadrados, com banheiro integrado que ostenta uma pia em mármore travertino com 2 torneiras, banheiros com vasos e chuveiros separados e uma grande banheira de hidromassagem. Um luxo só. E uma mansão grande como essa exige um conforto na mesma proporção. Por isso, toda ela tem um isolamento acústico e um aquecimento no piso. Esse aquecimento funciona por meio deste aparelhinho que vai em cada uma das peças da casa. Você liga no ambiente em que você quer manter mais quentinho. O sistema de automação também se estende para outros elementos da casa. A gente pode, dando upgrade no projeto de automação, onde possibilita o cliente estar saindo para passar a ponte do Guaíba e já acionar o sistema de imagem, som e todo o sistema de automação da mansão. E como se não bastasse todo o conforto da parte interna, a piscina particular com água aquecida e a entrada dos barcos diretamente na casa formam um espaço único e diferenciado lá na parte externa. Existe um canal navegável aqui dentro do condomínio que permite que o proprietário possa se deslocar de barco, como a gente está fazendo agora, da sua casa até toda essa área de lazer que tem aqui dentro do condomínio. Na área comum aos condôminos, uma parte que imita uma praia, com areia branca e arbustos de palha, cria um maior clima de férias, além de toda a infraestrutura que não deixa ninguém ficar parado. A parte da infraestrutura do clube comporta uma academia super bem equipada, com uma vista lindíssima que dá vontade de malhar o tempo todo. As salas de cinema, sala de cinema que fica no andar térreo do clube, brinquedoteca, sala de jogos. Nós temos também a boate no segundo andar, que é um anexo do salão de festa, então comporta grandes festas também. Então o clube ele é completo, assim, ele não falta nada. E se você está se perguntando se há mercado para a aquisição dessa casa, saiba que a resposta é sim. Apesar do momento de retração econômica, o mercado de luxo sempre tem demanda. As pessoas hoje já têm uma condição financeira hoje muito bem estabelecida, né? Foi criado isso, ou seja, por uma família tradicional, ou grandes empresários, profissionais da área de saúde de diversos segmentos. É uma blindagem porque tem um valor agregado, existe recurso para tanto. Então ele pensa melhor no investimento, há boas oportunidades para esses investimentos. Hoje é um momento muito importante, né? Muito interessante do mercado, porque há esse momento conturbado e há boas oportunidades de negócio. Então a pessoa que tem esse recurso nesse segmento está conseguindo fazer bons negócios. Especializada em imóveis de luxo, a imobiliária One continuou fechando bons negócios nesse ano e acredita que esse nicho não passa por crise. O único reflexo é no tempo da tomada de decisão. Em termos de tempo, em termos de análise técnica para investir o valor hoje, que é um montante considerável. Então, sim, a tomar decisão, sim. Nesse contexto, sim. Agora, em termos de crise, não necessariamente.
A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com Imóvel Web TV. Até já! Olá, estamos de volta com Imóvel Web TV. Um ambiente de trabalho funcional, bonito e aconchegante é o sonho de consumo de todo mundo, não é? Pois em julho desse ano a gente recebeu aqui no programa uma arquiteta que deu várias dicas para ambientes corporativos. Dá só uma olhada. Quem nos responde é uma especialista nesse tipo de projeto, a arquiteta Letícia Sá. Bem-vinda, Letícia, tudo bem? Tudo bem, Lúcia. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Eu queria começar te perguntando um pouquinho da tua formação. Além da arquitetura, tem uma especialização que vai um pouco para essa área, né, de saúde e corporativa. É o que domina o teu trabalho no escritório ou não? Dentro da arquitetura existem todos esses viés de projetos que a gente acaba se envolvendo e muitas vezes é necessário sim uma especialização e um estudo mais aprofundado, principalmente eu diria na área da saúde, que nós somos regrados por uma série de normas, a RDC 50, os projetos têm que ser aprovados além dos trâmites normais, também na vigilância sanitária. Então, eles requerem realmente assim, mais conteúdo e não tanto intuitivo e sensibilidade Sim. como numa decoração de um residencial, um outro tipo de arquitetura de interiores. Uhum. E que tipo de diferença, além dessas, claro que na área da saúde são importantes, entre a área da saúde, a arquitetura corporativa em relação ao residencial? Tu falaste no intuitivo, é uma palavra interessante, né? Bom, na parte da arquitetura hospitalar, nós temos assim uma série de regras para estarem atendendo um ambiente que vai estar atendendo um paciente. E dentro desse atendimento, eles se dividem tanto no atendimento que é o invasivo, aquele onde existe um procedimento cirúrgico, enfim, de alto grau ou menor grau, até um procedimento que não seja invasivo, que seja aquele procedimento que pode ser feito no consultório. Então, as necessidades são muito variáveis, mas de modo geral, o mais importante para a gente atender concerne muito nos acabamentos que vão estar sendo utilizados na questão da asepsia. Então, um ambiente que vai ser destinado a um uso hospitalar, clínico, médico, ele tem que estar sim preocupado com a asepsia desse espaço, com produtos impermeáveis, com luminárias que possam estar bem isoladas para não ter o acúmulo de pó, de bichinhos. Então, são uma série de preocupações assim, que mudam muito do ambiente já corporativo. Uhum. Que do corporativo a gente vai muito em cima assim, do método de trabalho da empresa, da área onde ela trabalha, ou se daqui a um pouco o trabalho é mais em equipe, então nós temos ambientes multifuncionais onde as pessoas trabalham juntas ou não, são empresas com trabalhos mais setorizados que as pessoas precisam estar mais segregadas dentro do seu espaço de trabalho. Então, o corporativo e o hospitalar são dois mundos, eu diria. Bem diferentes. Bem diferentes. Agora, na área da saúde, por exemplo, consultórios, porque tu falasse na luminária, que geralmente são acabamentos, né? Mas eu imagino que um consultório odontológico, por exemplo, tem toda a preocupação hidráulica, né? De hidráulica, de encanamento, Sim. de elétrica, enfim. É daí que se parte um projeto? De onde é que parte um projeto? De onde é que parte? Bom, são várias as coisas que vão nos nortear o projeto e quais serão as nossas assim, necessidades básicas a serem atendidas. Então, no consultório odontológico, como tu mencionaste, a gente, se for ter um consultório apenas, então nós vamos estar com esse ambiente de trabalho que o dentista vai estar atendendo, mas nós precisamos de um espaço adequado para a esterilização dos equipamentos, dos materiais que ele vai estar usando nos seus pacientes. Toda a parte de pré-instalação hidráulica, de ar comprimido, então também são necessários para esse equipo funcionar perfeitamente. Então, atrás assim da cadeira, do espaço bonito, charmoso, nem chegamos na parte boa ainda. Tem toda uma parte assim que está escondida, que é a parte técnica, que então vai estar dando subsídios para esse atendimento acontecer. Depois tem toda a parte também que a gente consegue linkar com a parte de arquitetura de interiores, que seria assim, o uso adequado da cor,
que a gente quer chegar, vai no dentista, né? Segundo no Pois exemplo, a gente quer estar a calmo, gente tá a falando gente quer estar tranquilo. Exatamente, a gente está falando na sala do dentista, mas quem está esperando começa a ficar nervoso, Também. né? Então tem toda assim, uma preocupação com o uso das cores que tu vai estar usando nessa sala de espera, no próprio consultório, para já deixar a excitação mais baixa, deixar a pessoa mais tranquila, o som ambiente, imagens que sejam tranquilas e não tão cores vibrantes como a gente usaria num outro repertório de arquitetura comercial, restaurante, onde a gente pode fazer uma explosão de cores. Então, na área médica, a gente tem que fazer o inverso, vir para um lado mais calmo, mais tranquilo. Falasse na cor, né, que interfere até no humor do paciente, Sim. né? A iluminação também, né, Letícia? É importante, né? Super importante. A iluminação nos dá, primeiro, assim, a ambiência, essa sensação de conforto ou desconforto. Então, a quantidade certa de luz é muito importante na área da espera, mas já na área do consultório, ao contrário. O dentista, ele precisa ter uma luz adequada para identificar a cor, para identificar, o próprio médico identificar a pele do paciente. A luz ajuda no diagnóstico clínico desses profissionais da área da saúde. Então, aplicar bem a luz e o tipo certo de luz também é necessário. Já falamos um pouquinho da área da saúde, da área médica, Letícia. Eu queria saber de arquitetura corporativa. Influencia no sucesso de uma empresa? Pode influenciar a arquitetura? Influencia muito. É. A qualidade, o ambiente de trabalho é mais do que comprovado que influencia muito na produtividade das equipes nos ambientes profissionais, corporativos. Vide os exemplos que se vê mundo afora hoje, da sede da Google, da sede da Apple, que procuram muito o bem-estar das equipes, trazer o verde para os ambientes, os espaços de múltiplo uso, onde se está trabalhando, por que não se estar trabalhando no ambiente de estar tomando um café ou com uma revista? Então, tem todo um outro lado corporativo que até então não se explorava e que hoje é visto com muitos bons olhos, assim, pelos próprios empreendedores. Não é mais aquela coisa só formal. Não, assim. não Isso é. está mudando mesmo. Não, o modus operandi do escritório mudou bastante, assim. Nos últimos anos eu consegui acompanhar justamente essa visão diferenciada do próprio proprietário, do empresário, de querer um ambiente que tivesse o espaço do café, para todos se reunirem, aquela coisa do ócio criativo, de estarem todos conversando ou tá lendo, fazendo uma pesquisa, de ter uma biblioteca no espaço, um espaço para leitura, que o ambiente de trabalho realmente estivesse a contento de todos da equipe, mas que também deixassem as pessoas felizes, não só produzindo, mas felizes e produzindo, que eu acho que seria a palavra de sucesso, assim, de todo o espaço corporativo. E no caso de um escritório, com essa ideia de fazer com que esse ambiente seja mais agradável, quais são os detalhes assim importantes que tu diria? Bom, uma das coisas muito importantes nesses espaços, como a gente observou nos últimos tempos, os espaços se transformando mais em espaços unificados, então a gente não enxerga mais tanto as salinhas segregadas, mas sim grandes espaços com 8, 10, 15, 20 estações de trabalho ao mesmo tempo, trabalhando todas juntas. Uma coisa muito importante que se tem que prestar atenção é na questão acústica desses ambientes. Então, nada impede de termos 20 pessoas trabalhando na mesma sala, mas elas precisam estar trabalhando e produzindo sem interferir na bancada, no colega ao lado. Agora, essa ocupação de um espaço único, Letícia, acontece por conceito ou acontece porque os espaços estão cada vez menores e tem que render, tem que, sabe? Eu acho que é um mix. Ser ocupado, porque os apartamentos estão cada vez, os residenciais estão cada vez menores, Cada a gente vez tem que fazer menores. render, né? Com certeza, eu acredito que sim, que tem esse mix assim, de demanda, de Necessidade, mercado imobiliário, aham. de custo das pessoas conseguirem colocar mais gente trabalhando num espaço menor. Então, aí sim a gente precisa ter um projeto muito bem resolvido, com acústica, com questão de iluminação apropriada, climatização desses ambientes, que essas pessoas possam conviver em 80 metros quadrados, 100, 200, 50, enfim, todos
as áreas possíveis, mas com qualidade. Porque no final o foco do corporativo é a produtividade da equipe. Então isso é uma coisa muito legal que a gente verifica no dia a dia do escritório, que é isso, profissionais que estão preocupados com a qualidade do trabalho, do ambiente das suas equipes. Isso é muito legal. Né? Conforto. Que legal. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os projetos da Letícia, pode acessar o site www.leticiasa.com.br, né, Letícia? A gente falou de arquitetura na área da saúde corporativa, mas a Letícia trabalha também com residencial, né? Todas as áreas. Na verdade, eu comecei trabalhando com arquitetura hospitalar e daí os médicos foram me chamando para fazer suas casas, suas residências. Olha. Então, acabou tendo uma migração assim, do trabalho do escritório, que no início começou muito com foco hospitalar e foi diversificando. E acredito que muita gente conheça meu trabalho mais hoje pelo residencial. O hospitalar eu continuo, faço em grande escala, mas não tem a mesma reverberação do que um projeto residencial. As pessoas acabam procurando mais o projeto residencial. Legal. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. A união do clássico com o moderno está em alta nas decorações. Por isso, os restauradores de móveis têm sido muito requisitados. A gente foi conhecer um pouquinho desse trabalho que envolve muita paciência e dedicação. Essa não é apenas uma cristaleira, é parte da história da família de Dona Dalva. Com mais de 100 anos, o móvel que pertencia à avó dela guarda objetos que fizeram parte de muitos momentos da família. Hoje eu guardo recordações minhas, dos meus pais, inclusive, tanto que lá em cima tem recordação e história de arte. Tenho conjuntos ali que eu ganhei quando criança. Mas essa antiga lembrança estava quase ruindo devido ao tempo de uso. A ideia então foi restaurar a estrutura para que não perdesse a originalidade. Eu não queria que mudasse nada, a cor é a mesma, é original. E por que todo esse cuidado, Dona Dalva? É porque eu tenho muito amor por essa cristaleira. Devido a quê? A história que ela contém. É com objetos como esta cristaleira que carregam todo esse amor que seu Francisco lida todos os dias. E ele tem muita consciência disso. Isso aqui não é simplesmente um móvel. Isso aqui é uma lembrança do passado, da pessoa que está restaurando, que pode ter sido da mãe, do tio, do avô. Então, é uma responsabilidade muito grande. Com a mão, algumas ferramentas e muita paciência, Francisco passa o dia inteiro na sua oficina recuperando móveis como esse criado mudo aqui. Ele retira o que já não tem mais como manter, lixa o que precisa, recupera a cor e, pouco a pouco, a mobília volta à aparência original. A estrutura de madeira geralmente nunca tem problema nenhum, porque é maciça. Às vezes é MDF que também pegou umidade, incha. Que mulher não gostaria de ter uma penteadeira linda como essa? Essa peça é única, da década de 40, vai ser toda restaurada e a originalidade vai ser mantida. Para Francisco, que aprendeu o ofício sozinho, lendo dicas da técnica em sites europeus, a tarefa de restaurar não é só uma profissão, é um prazer. Eu adoro fazer o que eu faço. Eu acho que eu não preciso de um psicólogo, um psiquiatra. Eu acho que isso aqui é a maior terapia que pode existir. Eu adoro, amo o que eu faço. O Imóvel Web TV de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Nós voltamos no sábado que vem às 10h30 da manhã aqui na Band TV, com reapresentação domingo depois do Canal Livre. Até lá!